Oi, aqui é o Márcio Michele e eu quero falar hoje com vocês sobre regras na educação de filhos. Toda criança precisa aprender a viver com regras porque quando crescer adulto, ela vai ter que conviver com regras. Você é um adulto que me ouve, que me assiste e vive. Você tem protocolos a seguir, você precisa cumprir regras na sociedade onde você vive, no condomínio onde você mora, na rua em que você dirige, na cidade em que você reside. Então regras precisam ser cumpridas e o ser humano ele precisa crescer desde a infância aprendendo a conviver com regras para que na idade adulta isso não seja tão difícil de ser cumprido. Como é que você faz para estabelecer regras para uma criança? É importante você entender que a regra ela não impõe algo à criança, ela limita. Por que limita? Porque você sempre tem que dar à criança um certo poder de escolha quando possível. A criança, bom deixar bem claro que ela não pode escolher todas as coisas. Um exemplo claro é que a criança não pode escolher se ela vai ou não estudar, ela tem que estudar. Agora, outras coisas, ela precisa ter essa liberdade de escolha. Vou dar um exemplo bem simples, que é o que eu fiz com o Davi, meu filho de 9 anos. Se eu deixar ele escolher todos os dias que ele quer jogar videogame, ele vai simplesmente escolher 7 dias na semana. E todos nós sabemos que ele não pode crescer somente com esse estímulo, ele precisa receber outros estímulos, ele precisa brincar de outras coisas. O que eu fiz? Eu disse para ele que ele teria o poder de escolha, porém eu estaria limitando a escolha dele. Então ele sabe que ele escolheu de forma limitada. Eu não tirei dele o poder de escolha. Eu disse para ele: Davi, você tem 7 dias na semana, desses 7 dias você vai escolher 3 dias para jogar, sendo que de sábado e domingo você escolhe um e de segunda a sexta você escolhe 2. Então ele estava livre para escolher de segunda a sexta 2 dias. A primeira vez que ele escolheu, óbvio que ele escolheu errado. Ele escolheu domingo, segunda e terça. Então ele jogou 3 dias consecutivos e sofreu com a abstinência de 4 dias sem jogar. Mas isso foi ótimo, eu não deixei eu não tirei dele a consequência, porque a escolha é opcional, mas a consequência é inevitável e hoje na vida adulta a gente sabe disso. Então é importante ele aprender isso na infância. Na segunda semana ele já quis mudar e eu disse: não tem problema, Davi, porém toda e qualquer mudança hoje serve somente para a próxima semana. Então ele teve que passar a semana toda com aquela regra. E na semana seguinte ele já escolheu terça, quinta e sábado. E hoje o poder de escolha dele é muito mais interessante porque ele tem mais experiência. Mas de onde que vem essa experiência? Das consequências. Então você deixa o seu filho escolher aquilo que ele pode escolher, nem tudo ele pode escolher. E dê a ele limites, porém dê a ele a liberdade de escolha. Quando o Davi observa que na semana seguinte tem férias, ele troca, tem feriado, ele troca os dias para que ele brinque no feriado. Mas ele pergunta com antecedência, ele está amadurecendo porque ele está escolhendo. Regras precisam ser impostas? Não, regras determinam limites. Imposição são para tarefas que não tem como ele viver sem. A escola, por exemplo, meu filho vive me perguntando por que ele tem que estudar. E um dia eu disse para ele: Davi, porque no futuro você vai escolher a sua profissão, a sua vocação, e até lá a gente não sabe qual é a sua vocação. Tudo que você está estudando hoje pode ser importante e pode contribuir para que você seja um excelente profissional. Aí ele falou: papai, mas e a matemática? Onde tem a ver matemática? Eu falei: justamente, Davi, a gente ainda não sabe qual é a sua vocação. Se você, por exemplo, decidir ser o que o papai não usa intensamente a matemática. A matemática para o papai deixou de ser importante, porém a gente não sabe o que você vai ser, nós não sabemos ainda a sua vocação. Então, enquanto nós não descobrimos a sua vocação, tudo que você estuda hoje pode ser importante, nós não podemos descartar nada. Vai chegar a hora, Davi, que você vai escolher o que é mais importante e o que é menos importante. E o que é menos importante você vai poder descartar. Ele virou para mim e falou: papai, a gente pode descobrir a minha vocação hoje? Ou seja, ele já quer descartar a matemática. Eu disse: ainda não, Davi, nós não temos todas as informações. E ele aceitou aquilo e ele foi estudar matemática. Então, nós precisamos estabelecer regras, mas nem tudo a criança pode escolher. Lembrando que todas as regras precisam, quando possível, dar uma margem de escolha para o seu filho. Deixe ele sentir que ele está escolhendo, mesmo você estabelecendo limites. Gente, é isso que eu queria dizer para vocês sobre regras, e a gente pode falar no futuro sobre como aplicar penalidades, por exemplo, pelo não cumprimento das regras. O que vocês acham desse tema? Coloque seus comentários aqui embaixo desse vídeo, curta se você achou legal, compartilhe se você acha que outras pessoas precisam e coloque seu comentário sobre o novo assunto. E vamos
dialogar, vamos conversar e vamos fazer dos nossos filhos pessoas melhores do que nós mesmos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!